Hoje é dia de você aprender a fazer esse modelinho de tensegridade e o mais legal, conseguir enxergar como o seu corpo se move olhando esse modelinho, porque não adianta a gente construir, a gente estudar sobre biotensegridade, esse é um modelo de tensegridade, mas quando a gente coloca o prisma do movimento, um prisma orgânico de como a gente se move, a gente chama de biotensegridade. Então não adianta a gente aprender, olhar esse modelo, achar lindo, contar histórias sobre esse modelo, mas não saber aplicar tudo isso aqui no movimento. Então se você é um apaixonado por fáscias, se você é um apaixonado por movimento, professor de movimento, vem comigo. Eu sou a Juliana Ota, idealizadora do Método Mova e especialista em movimento e fáscias. Então eu quero te ensinar hoje, além de fazer esse modelinho bem legal que você vai poder ilustrar aí para os seus alunos, entender o nosso corpo, o nosso movimento sobre o olhar da biotensegridade. Para você fazer o seu modelo de biotensegridade, você vai precisar de canudinhos, borrachinhas, um durex e uma tesoura. Para começar, você vai pegar um canudinho, vai cortar ao meio e pegar duas partes iguais. Para isso, use uma régua para você fazer os palitinhos ficarem iguais. E então você vai cortar 6 palitinhos. Cortados 6 palitinhos, você vai pegar uma camadinha de durex e vai enrolar em cada pontinha. Com muito cuidado. E agora essa parte é muito importante, você vai fazer um pique na pontinha. E o importante, o segredo é você fazer o pique na mesma direção que você fez, para não torcer os elásticos. Então você faz um outro pique aqui. E você repete o processo em todos os seus canudinhos e agora você vem com o elástico e coloca alinhando. É muito importante você já começar a perceber como é importante você equilibrar as tensões. Então, tanto esse lado do elástico como o outro tem que ter uma mesma tensão. Quando eu puxo no meio, se você sentir se você perceber que não está alinhado, arrume essas tensões. A gente já vai entendendo como é importante ter esse equilíbrio de tensões no nosso corpo para a gente entender como funciona a nossa biotensegridade. Agora que você tem os 6 palitinhos, a gente vai começar a montar o nosso modelo. Para começar, você vai precisar Para começar, você vai separar 4 canudinhos e a gente vai começar colocando aqui no meio. Nesse jogo de colocar no meio, a gente já começa a pensar sobre centralizar as tensões. O nosso corpo ele funciona centralizando as tensões. Todo o nosso movimento é regido por força de tensão. O que é força de tensão? É força de tração, essa expansão. Então você já vai entendendo aqui montando o modelinho. Por isso que aqui no Método Mova eu sou obcecada em recentralizar o movimento do meu aluno, porque eu estou trabalhando essa recentralização dessas tensões. Isso vai fazer ele se mover com mais eficiência. Então a gente vai montar uma hélicezinha, checa se tá bem organizado aqui. Como a gente tá fazendo com canudinho, sempre não fica assim, não é um material bonitinho assim de madeira para durar, mas dá pra gente entender, não fica tão firme, então a gente vai buscando. Se você sentir que o seu apoio não tá bem legal, tira, faz um piquezinho mais profundo, cuidado para não abrir muito a pontinha e vem e encaixa e volta lá, centralizando. Então a gente fez agora uma hélicezinha, dá uma checada nesse equilíbrio de tensões, nesse recentralizar. E agora a gente vai para a próxima fase, a gente vai colocar esse canudinho no elástico de baixo. Então de novo no centro, procura, encaixei, repete o mesmo procedimento do outro lado. Vem aqui, coloquei. E agora o que você tá vendo? Você tá vendo que ficou 2 canudinhos um em cima do outro, 2 hélices aqui e esses aqui em cima. A parte super legal, que eu adoro fazer isso aqui, eu vou puxar agora esse elástico do canudinho de cima e eu vou
montar aqui no canudinho. Vou repetir o mesmo processo aqui. E a gente tá quase com o nosso modelinho de biotensigridade organizado. Recentraliza as tensões. Olha aí o método MOVA, botando aqui na prática como é importante a gente recentralizar e como que é um jogo. Ó, eu mexo aqui, esse elásticozinho tá meio frouxo, mexe lá, tudo tá organizado, conectado. E agora que a gente tá com esse modelinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a dobrar essa hélice e conectar nessa pontinha desse eixo aqui do meio do nossa biotensigridade, nosso modelinho aqui. Vai fazendo em todos os cantinhos, todos os pedacinhos. Muita calma nessa hora, porque é nessa hora que alguns elásticos costumam soltar. E agora é hora de você olhar para o seu modelo e falar, cara, onde que tá? Onde tem uma tensão que não está equilibrada? Olha aqui, aqui não tem uma tensão equilibrada. Olha como o meu modelo não fica simétrico. Então, essa é a brincadeira que eu faço no método MOVA, com o movimento, a gente trazer essa centralização. Se a gente traz uma centralização das tensões, o nosso corpo ele fica mais resistente. Sabe aquele lance do antifrágil? A antifragilidade, não ficar frágil, é justamente você ter essa movimentação, essa tensão. E o que você entende com esse modelo aqui, o nosso corpo? Aí você vai entender, esse modelo ele é tanto para você entender a nível celular, mas uma big picture. Então imagina que os canudinhos são os nossos ossos e os elastiquinhos são os nossos tecidos moles, o nosso tecido miofascial. Então se eu recentralizo, se eu organizo o tecido facial, a gente vai se mover com mais eficiência. Tudo está interligado, eu puxo um lado, o outro, tudo se move junto. E olha que legal que o Tom Myers fala que os nossos ossos são espaçadores, eles recebem uma força de compressão, tá vendo que ele tá comprimido, ele tá sendo esmagado. Se ele não fosse rígido, ele ia dobrar todo. Às vezes meus canudinhos dobram, então você quando ele dobra, você entende que tem uma força de compressão. E quando eu começo a montar o meu modelo e o canudinho tá um pouquinho marcadinho, ele dobra muito mais fácil. Então, os nossos ossos recebem a força de compressão e as nossas carnes é uma força de tensão, de tração, tá tudo esticado. Se eu tiver menos tração desse lado, eu vou estar desequilibrando. Olha como o meu modelo perdeu a forma, perdeu um shape equilibrado. E daí, quando eu mexo aqui, ele não mexe tudo junto. Então, quando eu vou lá e recentralizo, ó, que estava descentralizado o que eu fiz, eu tirei do centro, eu volto lá, eu tento organizar, ele vai trazendo um modelo mais expandido e olha que legal, ele se move mais como um todo. Um leve mexer numa tensão, um leve mexer, ó, sair do centro num lugarzinho, já deforma toda a forma e ele não fica tão conectado todos os movimentos. Quando eu recentralizo, você sente que ele move mais. São coisas delicadas que você vai percebendo e o que é legal no modelo? Você percebe que o nosso corpo é delicado, ele é um ângulo, um micro-ângulo que você faz diferente o movimento, é uma manipulação que você coloca com uma intenção diferente e você consegue transformar essa cadeia. Essa delicadeza do mover, a gente não precisa de movimentos macros. E um outro detalhe, quando a gente vai mover, se você tentar mover, segurar os ossos, os canudinhos, é muito mais difícil mover, porque tá tendo uma compressão. Mas se eu seguro os elásticos, tem muito mais movimento. Então a gente se move através das carnes. Conseguiu conectar tudo isso aqui no movimento, no nosso modelinho de biotensigridade? É isso aí. Então é isso, espero que você tenha aprendido a fazer o modelinho e que tenha clareado como é se mover, como o seu corpo se move. E eu quero terminar esse vídeo falando que agora qual é a segunda pergunta, né? Você veio aqui no vídeo com uma dúvida, eu quero montar um modelinho de biotensigridade. Agora a segunda pergunta que eu quero deixar aí para você é: como eu coloco na prática tudo isso?
como eu faço um corpo se mover com eficiência? Porque provavelmente você já deve estar convencido que você olhar sob o prisma das fáscias no movimento é um caminho que vai trazer uma eficiência de movimento, porque esse é o nosso objetivo. Então, se você ficou curioso, se você quer se aprofundar mais, entender como o nosso movimento corporal pode ser a melhor ferramenta para a gente se desenvolver, não só se mover com potência, fazer umas coisas bacanas, legais, mas também com saúde e também trazer esse equilíbrio corpo e mente através do se mover sob o prisma das fáscias. Então vem comigo aqui no Mova, tem a formação Mova para profissionais da área do movimento. Se você ficou interessado, acessa aqui o nosso link para você conhecer.